Não só os partidos estão diariamente batendo as portas do Supremo, pedindo isto ou aquilo, pedindo que o Supremo declare aquilo ou aquilo outro, mas a Advocacia Geral da União também resolveu ir ao Supremo para que o STF declare inconstitucional a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos das empresas. Todo mundo se lembra, a prorrogação terminaria agora, essa isenção terminaria agora, essa desoneração terminaria no final deste ano, e aí o Congresso prorrogou a desoneração até o final de 2021, mais um ano, considerando inclusive a pandemia, seus efeitos econômicos, os milhões de desempregados, a patinação da economia, que não sai do lugar, né? Patina, e quando muito cresce ali 1%, um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, portanto sem capacidade de absorver os trabalhadores que estão procurando emprego. Isso provoca inclusive redução na arrecadação de municípios, estados e da União, porque eles não produzem nada, municípios, estados e União não produzem nem um pé de alface, nem um parafuso, então eles arrecadam em cima do que a sociedade produz e consome. E quanto menos produz a sociedade, menos o Estado arrecada, menos a União, os estados e municípios arrecadam. E, na verdade, nestes tempos estranhos, onde antes da pandemia o país já tentava iniciar um crescimento forte, um crescimento capaz de absorver a mão de obra, com mais produtividade, com mais investimento em produção e com mais consumo, com mais renda, com salários mais elevados, né? Essa era a meta econômica ideal. E, no entanto, além de não haver nenhum sinal de que a economia cresceria, voltaria a crescer 5, 6, 7% ao ano rapidamente, nenhum sinal, veio a pandemia e as coisas ficaram muito piores, inclusive, claro, para quem procura emprego. As empresas que foram beneficiadas por essa desoneração, elas compõem aí setores que empregam mais de 6 milhões de pessoas. E os representantes desses segmentos argumentaram, e isso foi levado em consideração pelo Congresso, que o fim da desoneração em um momento de crise econômica geraria demissões. E a prorrogação, se não vai simplesmente abrir as portas para que milhões sejam empregados rapidamente, não é isso, mas pelo menos preserva empregos, evita mais demissões em massa nesses 17 setores que empregam, repito, mais de 6 milhões de pessoas. Nós já temos 20 milhões de desempregados, considerando os desalentados. Imagine então se as empresas perdem a possibilidade de ter a desoneração por mais um ano, são obrigadas a recolher mais impostos e, obviamente, isso tornaria muito mais caro produzir e empregar. E não é apenas que, se a desoneração desaparece, não é apenas que novos empregos não seriam gerados, novas vagas não seriam abertas, mas pessoas que estão empregadas perderiam o emprego. Essa ação, apresentada pela Advocacia Geral da União, ela é assinada, claro, óbvio, pelo advogado-geral José Levi, e afirma que a derrubada do veto de Bolsonaro ocorreu de forma irregular. Na defesa da sua posição, a AGU argumenta que a derrubada não respeitou o devido processo legislativo, porque não houve a devida deliberação dos impactos orçamentários e financeiros implicados, o que compromete a sua legitimidade constitucional. A AGU
Diz ainda que, além de representar perda de receita para a União, da ordem de 10 bilhões de reais em 2021, a rejeição ao veto presidencial à prorrogação da folha de pagamentos irá exercer pressão ostensiva sobre a regra constitucional estabelecida pela emenda que estabeleceu o teto de gastos, instituiu o teto de gastos. E, com isso, suprimindo a possibilidade de realização de outras despesas. Segundo o governo, por intermédio da AGU, o governo argumenta que não há registro em qualquer fase da tramitação legislativa de apresentação de estimativas a respeito dos impactos orçamentários e financeiros potencialmente gerados pela inserção do mencionado dispositivo. Em julho, a mesa diretora da Câmara dos Deputados elaborou um parecer dizendo que a prorrogação da desoneração da folha de pagamento é constitucional, sim. E segundo o entendimento da mesa diretora, a reforma da Previdência impediu que novos benefícios fossem criados. Mas, como a MP, que estendeu a desoneração, prorrogou um benefício criado pela regra anterior, a medida é considerada constitucional. Não inventou uma nova obrigação. Simplesmente prorrogou o que já estava estabelecido por lei, com prazo de validade, e apenas houve a prorrogação do prazo de validade, porque, afinal de contas, aconteceu o que aconteceu em 2020. Então, o Congresso olhou e falou, peraí, essa desoneração que vai acabar no final do ano tem de ser estendida por mais um ano. Nós estamos vendo indústria, comércio, serviços demitindo, abrindo poucas vagas. Quando há uma recuperação como aquela do terceiro trimestre, ela é muito tímida. Ela nem sequer arranha os trágicos números do desemprego no Brasil. E nós não vamos resolver o problema com a prorrogação da desoneração, mas nós impediremos o agravamento brutal do problema. Impediremos o agravamento brutal do que já é trágico, que é o número de desempregados no Brasil, de gente fora do mercado de trabalho, de gente que está sem renda. Então, a AGU argumenta, não, mas eles não analisaram o impacto nas contas públicas. Então vamos analisar. A AGU, na verdade, isso é quase protocolar, não é? Sempre que isso acontece em processos, por exemplo, quando a União é ré. E ela entra para defender a União. Muitas vezes até em causas antipáticas para a União. Fornecimento de remédio, né? Em que é até uma posição muitas vezes desumana. Mas é obrigação protocolar dela defender o governo e seu cofre, que é da União, não é do governo. Então, se a AGU e quem tem essa posição, que fundamenta a posição da AGU, que é o Ministério da Economia. Se eles querem fazer contas, façamos contas. Se nós tivermos aumento do desemprego, isso levará a perda brutal de renda. Isso levará a menos produção, porque não é que a empresa irá demitir e continuar produzindo o mesmo tanto. Não irá. O comércio não vai demitir por prazer. Pelo contrário, o comerciante quer que o movimento de sua loja, de seu bar, de seu restaurante, de sua floricultura, de sua loja para atender donos de cachorros e gatos, da loja que vende produtos veterinários, produtos para fazenda, e não importa, que vende produtos para encanadores, para reformas. O que ele quer é que o movimento seja tão grande que ele tenha de ter muitos funcionários para atender a demanda. Quando ele demite, é uma reação depressiva, é uma reação
de quem sabe que o negócio não vai viabilizar a manutenção daqueles funcionários. E se vem o governo e onera a folha e faz com que cada salário pago se torne mais caro por causa dos impostos que incidem sobre folha de pagamento, é imposto em cima de salário. Quem paga a conta é quem vai ser demitido. É o trabalhador. E estamos falando de setores que abrigam mais de 6 milhões de trabalhadores. Pelo contrário, se essa gente é mantida em seus empregos, você tem pelo menos a manutenção da renda dessas pessoas, ainda que não haja ganho real, mas manutenção de renda, pelo menos nominalmente, não necessariamente em relação à inflação, mas nominalmente. E essas pessoas consumirão e, consumindo, produzirão outros empregos, que por sua vez produzirão outros, porque o comércio demanda da indústria, a demanda do comércio faz com que a indústria demande produtos dos seus fornecedores de matéria-prima, de maquinário pesado, de máquinas que produzem máquinas. O setor de serviços é aquecido porque tem gente com salário no bolso para poder contratar um serviço. Do barbeiro, do encanador, do pedreiro. O setor de serviços também é movido, a economia se move. E aí, lá no fim, estados e municípios de União arrecadam mais. O que aconteceu com o auxílio emergencial, cuja última parcela foi paga ontem? O auxílio emergencial produziu, num país que tem milhões de miseráveis, produziu mais consumo de alguns dezenas de milhões de brasileiros. Mais consumo, inclusive chegou a ser citado pela ministra da Agricultura, há mais consumo por causa do auxílio emergencial. No ano que vem, não tem auxílio emergencial. E aí o Paulo Guedes, direto do País das Maravilhas, disse: não será necessário porque haverá emprego. Diga onde, Paulo Guedes? Não estamos falando de 2, 3, a 20 milhões de desempregados. Se houver um movimento econômico capaz de absorver 7 milhões, já é uma maravilha. 5 milhões, 4 milhões, já é uma maravilha. Mas estamos apenas falando da manutenção de 6 milhões de empregos. Ou haverá mais miséria, menos renda, menos consumo e menos arrecadação, senhor Levi. Menos arrecadação. Então, desonerar lá na frente significará arrecadar mais se a economia anda, se a economia emprega mais gente, se há mais produção e mais consumo. É isso que aumenta a arrecadação. Porque nos últimos 32 anos, desde a Constituição, a nova Constituição, a atual Constituição, promulgada lá em outubro de 88, tudo que fizeram, até pelas obrigações que a nova Constituição impôs ao poder público, tudo que fizeram foi aumentar a carga tributária. Seja aquele papelão feito pelo Fernando Henrique, que acabou com a correção da tabela do imposto de renda, e ninguém mexeu nisso. Veio Lula, veio Dilma, e veio o Bolsonaro, ninguém mexeu nisso. Ninguém mexeu. O Bolsonaro disse que ia mexer, não mexeu. Dilma disse que ia mexer, não mexeu. E Paulo Guedes e o Manteiga, que aliás foi um péssimo ministro, e Pedro Malan, e Palocci, Henrique Meirelles, ninguém fez nada a não ser tentar aumentar a carga tributária, muitas vezes com truques, como esse que o seu Paulo Guedes tentou, de acabar com a possibilidade de dedução de imposto de renda. Parece que desistiu da bobagem. É uma maneira de aumentar a carga tributária sem assinar que há um aumento de impostos. É aumento de imposto. Como a contribuição
que na verdade é imposto, não é? Contribuição, eles deram esse nome lá na CPMF para entrar no mesmo exercício fiscal, porque senão tinha de esperar o ano seguinte, se fosse chamado de imposto, então chamado de contribuição. E como essa que ele tenta fazer reviver com outros ares, né, outros mecanismos, pode até ser um imposto interessante a ser discutido, mas em outra circunstância. Não é hora de aumentar carga tributária. A economia está aos pandarecos. São milhões de desempregados e que agora não terão nem o auxílio emergencial. E vocês querem desonerar a folha ou vocês querem aumentar o número de desempregados? Vocês querem fazer com que pelo menos haja manutenção de renda? O que lá na frente vai produzir aumento da economia, aumento da produção, do consumo e, portanto, da arrecadação? Ou vocês querem simplesmente garantir esses 10 bilhões em 2021, ainda que 6 milhões sejam jogados na rua? Essa é a decisão. A AGU, ela age quase de maneira protocolar, é obrigada a. Mas essa é a posição conceitual do Ministério da Economia, lamentavelmente. Ronald.